bem-vindos aos seguidores do Mova for All. Hoje apresentamos a vocês o Drops do Mova, nossa produção científica preparada especialmente para vocês. Acabamos de publicar uma abordagem baseada em aprendizagem de máquinas para avaliar o tremor da mão em repouso em pacientes com a doença de Parkinson. E hoje trouxemos o produto desse artigo para vocês. Com o aumento da expectativa de vida, é esperado que uma grande quantidade de pessoas irá desenvolver a doença de Parkinson, a qual tem como principais sintomas o tremor de repouso, diminuição dos movimentos voluntários e rigidez. Diferentes métodos de avaliação têm sido aplicados no paciente com a doença de Parkinson, e uma outra quantidade grande de métodos de análise de dados têm sido empregadas. Uma abordagem conjunta de colheita e análise de dados que tem sido com sucesso estudada em pacientes com doença de Parkinson é o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina para diferenciar os dados extraídos de registros iniciais do tremor da mão em repouso nesses pacientes, comparando com pessoas saudáveis. No entanto, não há uma padronização nem comparação entre as diferentes configurações de experimentação e análise desses dados nesses estudos. Há uma grande variabilidade de configurações na colheita e análise de dados, como a duração de janelas de registro inicial estudada, tipo e número de características extraídas dos sinais iniciais, tipos de sensores usados e algoritmos de aprendizagem de máquina. O nosso estudo objetivou comparar o desempenho de diferentes algoritmos de aprendizagem de máquinas para diferenciar as características extraídas de sinais iniciais registrados de pacientes com doença de Parkinson, comparando com sujeitos saudáveis, levando em consideração a duração da janela temporal dos registros e o número de características usadas pelo algoritmo. Os procedimentos experimentais seguiram normas éticas internacionais. Foram comparados os dados de 32 participantes controles que não tinham sinais clínicos de doença de Parkinson ou nenhuma outra doença neurológica, com 18 participantes que tiveram diagnóstico de doença de Parkinson realizados há pelo menos 6 anos. E que estavam em acompanhamento médico com o neurologista sob terapia medicamentosa com levodopa ou agonista de dopamina por pelo menos 1 ano. Utilizamos o sensor inicial MetaMotion C, que foi colocado sobre a superfície dorsal da mão dos pacientes. Esse sensor inicial foi composto por um acelerômetro e um giroscópio triaxiais, e um aplicativo Android controlava os sensores via Bluetooth e permitia um registro de 2 minutos do tremor da mão. As análises de dados foram realizadas em rotinas computacionais programadas em Python, seguindo os seguintes passos: registros iniciais, filtragem do sinal, segmentação das séries temporais, normalização dos dados, extração das características, seleção das melhores características, realização das fases de treino e teste dos algoritmos de aprendizado de máquina e avaliação do desempenho do algoritmo de aprendizado. Foram extraídas 272 características no domínio do tempo e das frequências temporais a partir dos registros, com duração de 1, 5, 10 e 15 segundos. E os algoritmos utilizados foram K-Nearest Neighbor, Support Vector Classifier, regressão logística, análise de discriminantes linear, Random Forest, análise de decisão e Gaussian Naive Bayes. Já a partir da análise visual, os registros iniciais no domínio do tempo e das frequências temporais mostraram que os pacientes com doença de Parkinson apresentam maiores oscilações que os controles e maior energia entre as frequências de 3 e 8 Hz. Nós encontramos um efeito significativo do tipo de classificador sobre os valores de acurácia dos algoritmos. O algoritmo KNN foi aquele que com maior frequência apresentou melhor acurácia nas condições de comparação. Já o algoritmo SVC foi aquele que teve menor acurácia. Encontramos similaridade na acurácia obtida a partir de características de registros iniciais de diferentes durações. A melhor combinação de classificador e janela temporal foi o registro inicial usando KNN para analisar os dados em janelas temporais de 1 segundo. Também verificamos que a diferenciação do desempenho dos classificadores melhora com o aumento de características usadas pelo classificador. Porém, um platô é atingido quando se atinge o uso de 136 características ou mais. Por fim, o nosso grupo sugere que, dentre os algoritmos estudados, o KNN foi o melhor para classificar o tremor da mão em repouso em pacientes do Parkinson. Até o próximo Drops! Obrigada por acompanharem a nossa produção. Eu sou Bia Cacalegari, esse foi o Drops do Mova.